Um casal está junto há 10 anos, casado há 4 e tem uma filha de 3 anos. A relação começa a desmoronar quando a esposa se distancia por conta de sua nova carga de trabalho e confessa não estar mais feliz. O marido tenta salvar o relacionamento, mas ela acaba se envolvendo emocionalmente com o chefe. Eles enfrentam uma crise e precisam decidir se ainda podem continuar juntos. Peguei minha esposa traindo com o chefe. Minha esposa e eu estamos casados há 4 anos e juntos há um total de 10 anos. Nós dois nos conhecemos por meio de nossas profissões e nos apaixonamos. De ambos os relatos, passamos momentos incríveis juntos, com pouquíssimas discussões, eu diria que menos de 5 a 6 em todo esse tempo. Minhas esposas são superativas e demonstraram grande interesse nisso juntas, o que tornou nosso relacionamento muito forte. Há 3 anos, nossa filha nasceu e compramos nossa primeira casa. As coisas não poderiam estar melhores. Minha esposa tirou um ano de folga do trabalho e falou comigo sobre amar ser mãe e considerar ter uma segunda, o que era totalmente impossível antes. Ela só queria uma. Minha esposa e eu decidimos que ela voltaria a trabalhar meio período para passar mais tempo em casa com minha filha. Ela ficou feliz com isso. Minha esposa continuou trabalhando meio período, mas estava insegura em seu local de trabalho e acreditava que tinha muito mais a oferecer do que a posição em que estava. Cerca de um ano atrás, minha esposa se candidatou para uma posição muito sênior em uma nova empresa. Eu a encorajei a olhar para fora e ir em frente. Minha esposa é muito inteligente, mas não tinha todas as credenciais para o emprego para o qual estava se candidatando no papel. Eu disse a ela que se ela conseguisse uma entrevista, isso era tudo que ela precisaria para brilhar. Ela acabou conseguindo uma entrevista e, subsequentemente, ganhou o emprego. O pacote dela basicamente dobrava o que ela ganhava. No entanto, ela agora estaria trabalhando 5 dias por semana em vez de 4 dias em uma semana e 3 dias na semana seguinte, horário de meio período. Como condição para aquele emprego de 5 dias por semana, um desses dias deve incorporar sábados. Minha esposa e eu passamos de folgas de 3 a 4 dias por semana juntos para um dia por semana. Eu trabalho 10 horas por dia, 4 dias por semana. Nós dois discutimos isso na época e achamos que poderíamos superar, pois envolvia um aumento substancial no salário e eu ficaria onde estava para cuidar mais da nossa filha. Durante os primeiros 3 meses de seu novo emprego, um membro da equipe decidiu sair, deixando-a responsável por basicamente 2 funções. Seu trabalho ficou super ocupado e ela estava constantemente trabalhando 1 hora ou mais por noite e estava mudando de meios de trabalho quando chegava em casa. Eu a apoiei onde pude, mas percebi que ela estava ocupada. Durante esse tempo, eu estava passando por um momento emocionalmente desgastante no meu trabalho e voltei para casa algumas vezes para tentar desabafar com ela sobre isso. Eu percebi que ela tinha outras coisas em mente e ela basicamente me ignorava. Eu me senti profundamente magoado com isso e eu efetivamente apenas obstruía qualquer conversa posterior sobre meus sentimentos e pensava que os guardaria para mim. A pior coisa possível que você pode fazer. Minha esposa me abordou em fevereiro e disse que estava frustrada por eu não estar ajudando tanto em casa, já que ela estava trabalhando muito. Ela tinha razão e eu a entendi. Perguntei se ela ainda me amava durante a conversa e ela disse que sim. Claro, pensei que essa era apenas uma conversa que você tem quando está um pouco brava no trabalho e joga isso para o seu marido. Comecei a ajudar na cozinha por algumas semanas, mas voltei a não ajudar tanto. Eu ainda cuidava da minha filha, limpava a casa etc. Ela sempre disse que eu sou um pai excelente, mas eu simplesmente relaxei novamente e parei de cozinhar. Acabei comprando um computador novo e me envolvendo com videogames à noite porque sentia que isso era uma fuga da realidade para mim. Minha esposa costumava me pedir para ir para a cama e eu dizia que não estava com vontade e queria ficar acordado. Isso durou alguns meses antes de parar. Sabendo agora, isso era um grande sinal de desconexão. No começo de setembro, percebi que minha esposa estava super distante. Eu falava sobre planos futuros ou viagens e ela dizia para não marcar porque ela não queria ir. Achei isso um pouco estranho, mas não pensei muito nisso. A intimidade antes da semana anterior ao descobrir sua traição estava acabando e ela sempre dava uma desculpa para não fazer. Lembro que alguns dias antes fizemos e foi tão desconfortável, como se ela não quisesse estar lá. Eu sabia que algo estava acontecendo. Poucos dias depois, estávamos na cozinha e eu definitivamente podia ver que algo estava errado. Perguntei se ela estava bem e ela apenas
apenas disse que sim, tudo bem. Continuei sondando e ela olhou para mim e disse: não estou mais feliz, não te amo. Foi nessa fase que todo o meu mundo que eu havia construído com ela simplesmente se despedaçou. Chorei incontrolavelmente. Fomos dar uma volta. Eu estava em estado de choque total. Como pode ser tão bom e então, uma semana antes da descoberta, não parece certo e ela diz isso? Eu simplesmente não entendi. Minha esposa e eu conversamos no carro, longe da nossa filha, por algumas horas e ela foi bem fria sobre isso. Ela disse que sente que nos distanciamos. Estamos distantes e parece que somos colegas de bar. Ela afirmou que não acha que eu seja emocionalmente inteligente o suficiente. Ela culpou o meu jogo de computador como o principal motivo. Tentei entender o ponto de vista dela sobre tudo o que ela disse e definitivamente pude ver que poderia parecer do jeito que parece. Implorei para que ela visse um terapeuta e ela concordou, relutantemente. Ela afirmou que queria fazer isso funcionar para nossa filha. Fiquei feliz com isso, pois pelo menos é alguma coisa. Sentei-me e tive uma grande autorreflexão sobre mim mesmo e pensei que esta não é a pessoa que eu sou e definitivamente não é a pessoa que eu quero ser. Ouvir minha esposa dizer não me ama mais foi a experiência mais dolorosa da minha vida. Eu amava minha esposa e minha filha mais do que qualquer coisa neste planeta. Nas 6 semanas seguintes, comecei meu crescimento como homem e realmente me formei. Eu estava cozinhando quase todos os dias, mantendo a casa impecável. Parei completamente todas as mídias sociais, pois sabia que era inútil rolar pela vida de outras pessoas e comecei a ler um livro por dia. Tudo o que você pode imaginar sobre atenção plena, gratidão, amor, casamento e tudo mais. Comecei a realmente ver como um casamento precisa funcionar o tempo todo e estar presente no momento é algo que eu não fazia há 4 a 5 meses. Eu entendi como você pode se tornar confortável e complacente em seu casamento e esquecer sobre noites de encontros e tempo juntos é tão importante. Comecei a ouvir ativamente minha esposa e estava começando a lê-la melhor do que nunca. Eu estava me apaixonando ainda mais por ela durante esse processo, embora ela não estivesse me dando muito em troca. Percebi que era estranho que ela não me desse nenhuma apreciação por nada que eu fizesse na maior parte do tempo. Eu não esperava, mas achei estranho que ela não estivesse dando nada. Parecia que eu estava andando em círculos e eu tentava ainda mais obter qualquer reconhecimento que eu pudesse. Ela constantemente me dizia que parecia que eu estava sufocando ela com tudo que eu estava fazendo. Eu diminuí um pouco o ritmo, mas percebi que ela ficava ainda mais distante. Então comecei a fazer mais coisas novamente para ajudar. Escrevi uma carta de amor para ela e deixei no balcão da cozinha para que ela visse quando eu estivesse no trabalho. Foi muito legal, com algumas informações tocantes sobre como nos conhecemos, etc. Foi algo que eu normalmente não faço, mas realmente queria fazer. Recebi uma mensagem dela algumas horas depois que dizia: recebi sua carta, obrigada. Não conseguia acreditar o quão fria e insensível isso foi. Era como uma resposta que você dá a um colega de trabalho, não ao seu marido e melhor amigo de 9 anos e meio. Minha esposa e eu começamos a ver um conselheiro, tanto juntos quanto individualmente. Meu conselheiro de 30 anos ficou chocado com o progresso que eu estava fazendo em um período tão curto de tempo e realmente viu o quanto eu estava crescendo como homem. Minha esposa também viu, mas não notou realmente. Durante o período de 6 semanas, percebi que minha esposa estava ficando obcecada com seu telefone. Ele ficava virado para baixo onde quer que ela fosse e ela o levava para qualquer lugar da casa. Comecei a ficar realmente desconfiado, pois sabia que não era ela. Um dia, observei uma mensagem do chefe dela no WhatsApp enquanto ela estava me mostrando um vídeo no telefone. Minha esposa deve ter mandado uma mensagem para ele e disse: te ligo mais tarde, e ele respondeu com um emoji de polegar para cima. Ela descartou a mensagem muito rapidamente, o que achei estranho. Cerca de 15 minutos depois, eu estava perto dela e observei suas conversas de contato recentes do WhatsApp e não vi o nome do chefe dela lá. Ela deve ter excluído. Comecei a somar coisas cada vez mais. Eu notava que minha esposa e eu realmente nos conectamos por alguns dias enquanto estávamos em casa e então ela saía para correr com seu chefe depois do trabalho e voltava muito distante e fria. Ela atribuiu isso a dias bons e dias ruins, mas eu sabia que algo estava errado. Um dia ela ia tomar banho e eu a vi colocar o telefone para carregar e desligar enquanto estava no chuveiro. Assim que ela saiu do chuveiro, ela pegou o telefone e disse: meu telefone deve ter desligado automaticamente. Eu sabia que ela estava mentindo. Eu a confrontei na cozinha da nossa casa sobre isso e ela ficou completamente branca, como se tivesse visto um fantasma. Ela ficou sentada atordoada por alguns segundos e disse: eu desliguei porque não queria que você visse as mensagens para minha melhor amiga sobre nós. Essa melhor amiga eu sabia que ela era próxima. Não sei porquê, mas meu instinto estava me dizendo que suas expressões faciais não faziam sentido para o crime. Mas eu perguntei a ela diretamente se ela estava tendo um caso e ela negou completamente. 2 dias antes de descobrir a verdade, minha esposa me convidou para um jantar de gala de trabalho que incluía algumas pessoas realmente famosas. Ela me disse
disse que queria que eu visse seu trabalho e do que se tratava. Eu estava pedindo um convite para um desses eventos há muito tempo e finalmente consegui um. Eu estava animado. Minha esposa me disse que não deveríamos ser físicos no evento, pois é um evento de gala e era inapropriado. Eu atribuí isso a não querer parecer pouco profissional e, como estávamos tendo problemas, entendi sua situação. Um dia antes de descobrir a verdade, minha esposa e eu fomos ao jantar Black Tie. Eu estava sentado em uma mesa com a maioria dos colegas dela, e ela me apresentou. Percebi que o chefe dela estava sentado em outra mesa e achei estranho que ela não tenha me apresentado, pois eles correm juntos uma vez por semana e ela fala dele raramente em casa. Enquanto as apresentações estavam acontecendo, notei que minha esposa estava constantemente olhando por cima do ombro tentando fazer contato visual com seu chefe. Era persistente e me lembrou do que eu fiz quando conheci minha esposa. É a primeira parte do processo de amor em que vocês se apaixonam um pelo outro. Olhei para o chefe dela pelo canto do olho e percebi que ele estava fazendo a mesma coisa. Quando ele fez contato visual com ela, ele fez contato visual comigo e desviou o olhar muito rápido. Minha esposa então olhava para mim e perguntava se meu jantar estava bom. Eu sabia que isso era um sinal de culpa e que algo estava acontecendo. Continuei com a noite, não querendo estragá-la na frente de seus colegas. Na conclusão do jantar no caminho para casa, eu disse à minha esposa que algo não estava certo com seu chefe. Ela não negou nada enfaticamente de imediato, o que me deixou ainda mais certo. Ela apenas disse que estava vendo coisas. Fui para casa e expliquei que acho que ela está tendo um caso emocional ou mais com seu chefe. Ela disse que gostava da companhia dele e que gostava e se importava com ele, mas tentou se fazer de boba e dizer o que é um caso emocional. Eu sabia que minha esposa era inteligente e ela sabia o que era isso. Terminamos a noite conversando. No dia seguinte, ela foi trabalhar. Quando ela estava prestes a terminar o trabalho, ela me mandou uma mensagem dizendo que iria tomar uns drinks depois do trabalho com seus colegas de trabalho. Ela começou a fazer isso muito nos últimos 6 meses, o que é totalmente fora do comum. Minha filha estava constantemente dizendo: mamãe não vem para casa ou mamãe no trabalho. Ela estava percebendo e ela não tinha nem 3 anos ainda. De qualquer forma, minha esposa disse que iria tomar 1 ou 2 drinks e depois voltar para casa rapidamente. Eu disse claro, vá em frente. Minha esposa acabou voltando para casa 4 horas depois e me disse que se divertiu antes de ir para o chuveiro. Perguntei com quem ela tinha saído e ela me contou sobre 3 ou 4 colegas e seu chefe. Achei muito estranho que ela saísse com ele em um ambiente de grupo depois que eu apenas contei a ela o que suspeitava. Enquanto ela estava no chuveiro, verifiquei seu telefone. Percebi que não havia conversa com seu chefe, mas ela tinha uma mensagem que havia escrito para seu chefe que ainda não havia enviado, e dizia: eu também te amo. Só sei que você não está em uma ótima situação. Meu mundo inteiro simplesmente desabou. Minha esposa estava dizendo ao chefe que o amava. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Nas últimas 6 semanas, desde que ela me disse que não me amava, eu estava fazendo tantas coisas certas e ela estava apenas me atraindo, sabendo que ela estava se apaixonando por outra pessoa. Eu sempre pensei que tudo que eu estava fazendo estava caindo em ouvidos definidos, o que foi tão surpreendente, pois ela disse que se eu fizesse essas mudanças em fevereiro, quando tivemos a discussão, ela estaria mais apaixonada por mim agora. Eu a confrontei sobre isso e ela estava sem expressão. A primeira coisa que ela conseguiu dizer foi: por que você está mexendo no meu telefone? Fiquei tão atordoado que simplesmente não sabia como compreender meus sentimentos. Eu estava andando de um lado para o outro da casa e atirando perguntas para ela à esquerda, à direita e ao centro. Minha esposa me disse que era apenas uma conexão emocional e estava acontecendo por cerca de 3 meses. Minha esposa sabia que se o relacionamento surgisse, ela perderia o emprego no trabalho, pois é um enorme conflito de interesses, mas ela continuou mesmo assim. Eu disse a ela para sair naquela noite e ela foi para as amigas. Eu ainda estava tentando processar tudo. Como ela pôde fazer isso comigo? Como você pode fazer isso com alguém? Nós tivemos 9 lindos anos sem problemas e você faz isso? Eu estou em casa cuidando da sua filha enquanto você progride na sua carreira e você só me critica? Eu estava lutando muito. Minhas emoções estavam à flor da pele, mas eu sabia que ainda amava muito. Eu sabia que a pessoa que ela se tornou nos últimos 3 a 4 meses não era a pessoa que ela era. Minha esposa nunca foi mentirosa, enganosa ou gostava de sair para beber depois do trabalho. Seu chefe tinha se aproveitado de suas vulnerabilidades e lhe dito que ela queria ouvir enquanto ela não estava tendo essa emoção atendida em casa. Nos dias seguintes, fiquei devastado e magoado, mas sabia que queria que desse certo, não só para minha filha, mas para tudo que construímos juntas ao longo de 10 anos. Eu também sabia que a pessoa em que ela a transformou não era a pessoa que ela era. Tirei minha aliança e ela percebeu. Eu disse a ela que tirei porque você me machucou e não parecia que o anel significava nada agora. Minha esposa ainda estava usando suas alianças, por culpa. Tirou-as dela no dia seguinte e as colocou na gaveta de cabeceira. Nós conversamos muito e ela me disse que se odiava por fazer o que fazia
e se sentia enojada por poder dizer a alguém com quem só tinha uma conexão emocional que a amava. Eu disse a ela que tudo que ele estava lhe dizendo era paixão e não amor. Ele estava lhe dizendo o que você queria ouvir quando estava sentindo falta disso em casa. Ela continuou me perguntando se eu entendia como chegou a esse ponto e eu ficava realmente bravo com isso. Eu disse a ela que entendia como pode ser uma tempestade perfeita de várias coisas, mas nunca justificarei o que você fez. Minha esposa e eu não dormimos muito nos dias seguintes. Eu estava em casa cuidando da nossa filha e ela estava dormindo no sofá de um amigo. 4 dias depois, minha esposa chegou em casa e tivemos uma longa conversa. Ela estava totalmente exausta e parecia destruída. Eu disse a ela para dormir na nossa cama esta noite e eu dormiria no sofá para que ela pudesse dormir um pouco. Ela concordou. Antes de ir para a cama, minha esposa continuou a se desculpar e disse que precisava saber por si mesma por que fez o que fez. Eu disse a ela que as pessoas cometem erros. Embora eu nunca possa justificar o que você fez e minha confiança em você tenha sido destruída, as pessoas cometem erros. Não somos perfeitos. Minha esposa disse que havia parado todas as mensagens de texto e conversas telefônicas com seu chefe e só o vê no trabalho em um nível profissional quando tem que vê-lo com outros colegas. Então talvez 2 vezes por semana por 10 a 15 minutos. Minha esposa disse que ainda está confusa com seus sentimentos e se sente sobrecarregada nas últimas 7 semanas. Eu disse a ela que é porque ela tem se conectado emocionalmente com seu chefe fora do casamento e depois voltando para casa e vendo seu marido fazer grandes melhorias, mas não dando a ele nenhum crédito por isso. Eu disse a ela que posso imaginar o quão mentalmente desgastante isso é. Minha esposa me explicou que ela estava feliz com nossa vida antes de ter esse caso, mas se perguntava se ela estava realmente feliz. Ela me disse que pela primeira vez ela se colocou em primeiro lugar e que essa é parte da razão pela qual ela fez isso. Eu disse a ela que ela sempre colocou os outros antes de si mesma desde que a conheço, e que ela faz isso porque é isso que a faz feliz. Eu disse que assim que você se coloca em primeiro lugar na frente de todo o resto, olha o que acontece. Você perdeu todas as suas crenças e morais essenciais e teve um caso com alguém. Eu disse a ela que ela está fazendo exatamente o que sua mãe fez com seu pai 4 anos antes. Naquela época, ela me disse que não conseguia acreditar no que sua mãe fez e que nunca mais quis ser mãe dela, e aqui estamos. Poucos dias depois, minha esposa apareceu antes de eu chegar em casa e levou nossa filha para jantar. Cheguei em casa e notei que os anéis dela não estavam na gaveta onde estavam há alguns dias e pensei que ela devia estar usando. Ela chegou em casa um pouco mais tarde e notei que os anéis dela estavam usando. Quando ela não estava perto da minha filha, eu disse a ela que era legal ela estar usando os anéis de volta e ela olhou para mim e sorriu e disse que você não está usando os seus. Tomei isso como um bom sinal de que os poucos dias longe estavam afetando-a e ela estava começando a perceber o que tinha feito. Saí para jogar squash e voltei algumas horas depois. Eu a abracei e então olhei nos olhos dela e disse eu te amo. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa ela disse eu te amo também. Pela primeira vez eu senti que era genuíno. Sempre que eu dizia isso no passado, ela não respondia ou dizia você sabe que eu me importo com você. Isso significava um passo positivo para frente. Nós nos sentamos e eu apenas a ouvi. Ela me disse que olhou para alguns lugares para ficar um pouco mais para clarear a cabeça, mas estava chateada com o quão ruins eles eram e que a casa era confortável. Minha esposa indicou que precisava de espaço por 3 a 4 semanas para avaliar tudo que ela fez sem ter todo mundo em seu ouvido. Minha esposa sempre foi uma pessoa que gosta de seu próprio espaço para pensar e eu podia ver claramente que ela estava sendo bombardeada por nossa família próxima, eu e seus amigos. Minha esposa disse que precisava de tempo para ver porque seus sentimentos por seu chefe eram fortes e se era paixão ou algo mais. Eu concordei que um tempo separado seria bom. Embora eu ainda ame muito, eu queria que ela tivesse uma mente clara antes de seguirmos em frente com o casamento. Eu quero que ela perceba que a grama nem sempre é mais verde do outro lado e que o que ela tinha em casa, uma família, significa mais para ela do que um caso emocional com seu chefe. Embora tenhamos tido alguns momentos no começo do ano que foram difíceis em nosso casamento, eu cresci como homem e entendi o papel que desempenhei e aprendi o quanto a comunicação é essencial para tudo, especialmente falar em um nível mais profundo. Eu também entendo que estar presente no momento e grato pelo que você tem é extremamente importante. Tornar-se complacente em seu casamento ou vida é um assassino e percebi que nunca mais quero fazer isso. No dia seguinte, minha esposa organizou um apartamento para ficarmos por 4 semanas. Nós dois concordamos que conversaríamos um com o outro durante todo o tempo e nossa filha ficaria com ela em algumas ocasiões. Minha esposa viria algumas noites por semana para jantar e nós também levaríamos nossa filha para um tempo em família. Eu queria manter a normalidade com minha filha o máximo que pudesse e ela também. Embora eu esteja devastado porque minha esposa ficará fora por 4 semanas e não saiba o que o futuro reserva, sei que é um processo que deve seguir seu curso, pois falávamos constantemente sobre isso em casa e estava se tornando
tornando opressor para nós dois. Não acho que poderíamos ter resolvido isso em um ambiente doméstico sem que ela avaliasse a situação sozinha. É tão estranho que eu esteja lutando pela minha esposa depois do que ela me fez passar nas últimas 7 a 8 semanas. Mas eu me agarro à esperança de que na semana ou mais durante esse tempo em que estávamos nos conectando muito, quando o chefe não estava mandando mensagens para ela, eu poderia ver minha antiga esposa estava de volta e tudo parecia normal. Acho que vim a este sub para ver se alguém teve situações semelhantes à minha e o que posso fazer para tentar fazer dar certo. No final do dia, ela tomará a decisão final se acredita que o casamento de 9 anos e o que construímos valem outra chance. Só me sinto envergonhado por não me sentir mais bravo pelo que ela fez, mas sinto que cresci muito para perceber que não era quem ela é. Há algo que eu possa fazer para ajudar a reparar essa situação ou preciso deixar que ela siga seu curso? Você a deixou ter uma escapada de 4 semanas com o chefe dela. Bom trabalho, meu amigo. Você pega a sua esposa traindo e você a deixa ainda gasliga você com os anéis? Ela está se preparando para o divórcio. O jeito dela, ela tem mais medo de perder o emprego do que perder você. Como você pode acreditar em qualquer coisa que sai da boca dela? Cara, acorda. O fato é que ela está dizendo eu te amo para outro homem, não para você. Ela provavelmente está com ele agora. Você deveria ter ido a um advogado, ter consultado um advogado ou contratado um investigador particular para abrir seus olhos. Se ela quisesse trabalhar com você, ela deveria ter ficado para provar que te amava, cortar qualquer contato, transferir, largar o emprego se fosse preciso, abrir as redes sociais, ligar para você e tudo mais. Você realmente acha que ela vai ficar sozinha por 4 semanas? Verifique novamente. A primeira coisa que você precisa fazer é explodir o emprego e o amante. Não podem continuar. Quer vocês se reconciliem ou não. Consiga alguma prova e vá ao RH corporativo ou o que for e registre com eles que o chefe dela e sua esposa estão tendo um caso no trabalho. Destrua essa situação. Em segundo lugar, ela ter seu próprio apartamento é provavelmente sua chance de ficar com o amante sem amarras. Pegue um detetive e essa será toda a prova que você precisa para explodir tudo. Você deve gravar sua esposa se for um consentimento de uma parte ter uma longa discussão sobre o caso. Como outros disseram, é altamente provável que eles estejam fazendo intimidade há algum tempo. Pressione-a sobre o assunto. Parece-me que você está sendo enganado. Fale com um advogado o mais rápido possível porque ela pode estar tentando surpreendê-lo nisso.